que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e transformar esse daqui, esse problema, e nós vamos resolver ele com programação dinâmica. Tá? Nós vamos copiar o fib aqui e vamos chamar de fib dim, assim. E aí nós vamos transformar ele, depois a gente vai comparar esses dois, tá? Vou tirar isso daqui. Não, eu tenho que fazer isso no outro também. Porque eu não preciso mais desse que mostra a quantidade que ele está calculando. Ok. O que nós vamos fazer agora? Bem, quando você vai fazer a programação dinâmica, você vai fazer exatamente essa mesma parte, só que aqui, esse cara vai ser a nossa recursão, ele vai ser uma recursão, digamos assim, interna, tá? Depois a gente vai ajustar. E aí você sabe que quando a gente faz isso, é porque você vai ter um outro cara que você vai chamar antes, que esse daqui é o fib, tá? E esse fib vai retornar o fib, que é o cara que é o recursivo. Isso aqui é um padrãozinho comum que a gente usa, que basicamente o que você está fazendo aqui, o meu fib era recursivo, mas eu quero fazer uma chamada para depois começar a fazer a recursão, que é o que eu estou fazendo aqui. Bem, até agora não mudou nada. Bem, só vou ter certeza que não tem nada errado. Não deve ter, mas nunca se sabe, né? Então esse aqui é o fib dim, que é o fib dim. Beleza, tranquilo. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alocar aqui um cara, criar um cache aqui. Vamos fazer da maneira que deve ser feito realmente. A gente vai alocar um cache. Esse cache nós vamos alocar, que tamanho que vai ser? Nesse caso vai ser n mais 1. Isso aqui é um problema que a gente costuma ter, a gente tem que depois ver por que é n ou n mais 1, depende de qual que é o problema, não existe uma fórmula geral, mas basicamente esse cache aqui, ele vai ser um vetor com n mais 1 valores. Tá? Aí eu vou fazer um for, com i que vai de 0, i menor do que n, mais 1, i mais. Vou inicializar o cache vale menos 1, quer dizer, não foi usado ainda. Aqui, ao invés de eu fazer isso, eu vou pegar, vou dizer que o retorno, esse aqui é o retorno do fib, para eu poder ter tempo de liberar o cache. Senão você deixa ali o cache que você alocou na memória, isso não é legal. E aí, por fim, eu retorno o res. Tá? Aí, o cache vai ser passado aqui para o fib. Então eu tenho que mudar todo mundo aqui. Todo mundo agora recebe também, por parâmetro, um ponteiro, que é o meu cache. E aí eu vou passar aqui o cache, e aqui eu vou passar o cache. Opa. Beleza, tá aí. Bem, demos mais um passo, ainda não está resolvido, não terminei ainda a solução, não terminei ainda de fazer a transformação, mas isso aqui, você concorda que o que eu fiz aqui não mudou nada do que a gente tinha feito e a solução vai dar exatamente a mesma. Você concorda, Ângelo? Concordo. Se tiver certo, né? Por que não? Porque faltou o cache da posição i. Cache da posição i. Beleza, tá certo. Agora a gente vai chamar o fib dim passando 10. Deu 89, que eu acho que era o valor que estava dando antes. Não mudou nada. Agora vem a programação dinâmica. Ainda não. Nós vamos fazer mais uma transformação, tá? Mais uma transformação. Ao invés de a gente pegar e simplesmente retornar, a gente vai fazer assim, olha. Eu tenho uma resposta. Aqui eu coloco a resposta ou a resposta é a chamada recursiva. E aí eu retorno a resposta. Tá, Ângelo, você tem que concordar comigo, ou não, no caso. Isso daqui não mudou nada. Vai dar exatamente o mesmo resultado de novo. É a mesma coisa. Mesma coisa, né? Então, eu vou vir aqui compilar e
Mesma coisa. Inclusive, a mesma coisa ruim. Que é o 50 que ele não consegue dar a resposta. Certo? Okay. Agora vem o passo da programação dinâmica, final. A gente vai fazer o seguinte. Antes da gente tentar responder qualquer coisa, a gente confere. O cache da posição n é igual a menos 1? Se o cache da posição n for igual a menos 1, então a gente vai fazer essas contas aqui. E no final, a gente vai colocar o cache da posição n como sendo res. E aí, eu nem preciso disso daqui. Esse res pode ser aqui dentro. Certo? E a resposta que eu vou dar é o cache da posição n. Beleza? Então veja só o que eu fiz. Eu recebi o cache. Antes de eu começar a rodar, eu confiro se o cache é igual a menos 1. Se o cache for diferente de menos 1, bem, como eu inicializei todo mundo com menos 1, foi porque alguém colocou o valor lá. E esse valor que foi colocado, se foi dentro desse meu esquema aqui, foi o Fibonacci anterior que eu calculei. Então, eu vou usar esse cache e vou dar ele como resposta. Agora, se o cache for igual ao menos 1, eu faço a conta e coloco no cache. Isso aí garante que essa linha 14 aqui vai sempre funcionar. Eu sempre vou ter o resultado no cache. Tudo bem? Tudo bem. Convencido que está funcionando? Que está funcionando, Sim. Que é do mesmo jeito? Bem, vamos lá. Vamos compilar, né? Não deu jeito, né? Agora tá legal. Será? Sei não, hein? Vamos compilar. Vamos rodar com tamanho 4. Deu 5. Ah, tá certo. Vamos rodar com tamanho 10? Funcionou. Mas funcionava antes, né? Tamanho 20. Funcionou. Tamanho 50. Bem, com o tamanho 50, ele iria demorar... vamos lá, vamos fazer um suspensezinho. Vamos pegar com o tamanho... Tem programa de tamanho inteiro agora. Talvez tenha, mas eu acho que tamanho... Por isso que eu estava usando o long daquela vez lá, tá? Deixa eu só fazer uma coisa assim, só para gerar um certo suspense. Vamos ver até quando a gente consegue... Opa! Fib 30. A gente consegue esperar? Consegue. Fib 40. Fib 40... Fib 40 demorou um pouquinho, mas deu. Fib 42. Tá aí, Fib 42 tá aí. Se a gente pegar o tempo do Fib 42, demora mais ou menos 2 segundos. Quanto que você chuta que vai demorar o Fib 42 na versão de programação dinâmica? Sei lá, 30 segundos. Não, 30 segundos? Milissegundos, né? 20 segundos. Não, 1 milissegundo. Tá ali o Fibonacci de tamanho 42. Vamos pegar o de 50? Opa, foi rápido demais. Tá ali. Agora você tá rodando o negócio de... Mas é que já estourou, né? Já estourou o valor. Vamos mudar tudo esses carinhas aqui para long. Então, esse aqui continua int. Esse aqui vira long, int, long, int, long, long. Tá, agora tudo é long, tudo virou long. Então agora ele consegue, provavelmente, ele vai conseguir fazer com um Fibonacci maior, tá? Caramba, aqui. Na hora de imprimir, eu tenho que arrumar para ser long, LD. Isso daqui é uma novidade muito grande de você. Olha lá. Isso aqui é o Fibonacci tamanho 50. Vamos pegar o Fibonacci tamanho 60. Cara, Fibonacci tamanho 100. Isso aqui, cara, demoraria o resto da eternidade. O programa só não rodaria para... Bem, não rodaria para sempre porque uma hora ele terminaria. Mas antes dele terminar, provavelmente o Sol já teria expandido e teria derretido todos os computadores da Terra, entendeu? Você não conseguiria ver ele terminar de calcular o Fibonacci da posição 100. Porque demoraria muito, muito tempo, tá? Mas aqui ele demora
milissegundos. O que você fez? Você trocou o problema exponencial, só que em vez de você resolver o problema com exponencial, você transformou ele de tal forma que você resolve ele polinomial. Por que é polinomial? Quantas vezes no máximo eu vou chamar o Fibonacci aqui, recursivo? Uma vez por cada posição da cache. Certo? Certo. É isso, uma vez cada posição da cache. A quantidade de cache é n mais 1 elementos, tá? Por que eu coloquei n mais 1? Porque eu tenho que colocar o primeiro cache, né, o cache da posição n, ele vai estar, para ele ter a posição n na cache, eu preciso de n mais 1 elementos, tá? Isso aqui normalmente costuma dar algum pauzinho na hora que a gente está calculando, porque às vezes a gente coloca n e aí não existe a última posição. Vamos lá, basicamente isso daqui é programação dinâmica. Essa mágica toda que a gente fez foi transformar um problema. Olha só, quais são os elementos que a gente tem? A gente sabia resolver o problema muito bem, bem resolvido, de forma recursiva. Só que resolver o problema de forma recursiva, ele levava numa situação onde a complexidade de tempo era exponencial, e a gente não tinha tempo para ficar esperando isso tudo. O que a gente fez? Nós criamos uma cache para guardar os tempos anteriores, os cálculos anteriores. E bola para frente. A modificação, o resto da modificação é toda mecânica. O próximo problema que a gente vai resolver é um problema um pouquinho mais elaborado, mas vocês vão ver que não tem muita coisa além disso daqui, e vocês vão ver que ele vai resolver, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Primeiro a gente resolve ele com a solução recursiva, não muito otimizada, e depois que a gente resolveu a solução recursiva de forma não muito otimizada, a gente transforma ele em programação dinâmica usando essa técnica aqui, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Diga. Nesse caso, não é tão custoso esse cache, mas em situações em que isso torna meio absurdas, assim, eu posso, por exemplo, que esse cache, na verdade, é como se fosse um cache, né? Você está dando um cache de... Sim. Eu poderia fazer, tipo, um cache de 1, cache de 2, fazer esse cache... Normalmente não é uma boa... Sabe por que não é? Qual é a situação onde o hashing não ajuda, não é bom? Lembra? Quando a tabela fica cheia, né? Começa a ficar cheia. Sim. E, em geral, o cache enche. Você faz o cache para encher mesmo, entendeu? Então, não tem muito o que fazer. Você tentar reduzir aqui, você pode acabar pagando um preço maior ainda. O cache, ele vai encher. E quando ele enche, não adianta querer usar muita esperteza de hashing e tudo mais. Vai no vetorzão mesmo e boa. Tá? Só que uma coisa que você falou é importante. Aqui, no caso, o meu n ele é pequeno, por isso que eu pude me dar o luxo de fazer isso. Existem alguns problemas de programação dinâmica que a gente vai ver na próxima aula, principalmente. São mais elaborados, onde se você não pensar muito, você vai fazer um cache excessivamente grande. Ainda vai valer a pena a troca, tá? Ainda vai valer a pena a troca. Se você tem memória, porque... Queira ou não queira, se você tem memória suficiente, você prefere alocar toda a memória, resolver o problema em alguns segundos, do que ficar com a memória para você e esperar séculos para a resposta. Concorda? Não resolve o problema. E basicamente é isso que a gente faz com programação dinâmica. A gente troca tempo por memória. Então a memória o tempo é absurdamente grande, então a gente troca por memória que a gente consegue pagar. Tá? Bem, deixa eu parar aqui.